Na década de 20, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vivia um período de transição marcado pelo desenvolvimento agrícola e a modernização do campo. As fazendas da região desempenhavam um papel central na economia local, com a produção de café, milho, gado e cana-de-açúcar. Essas fazendas eram grandes propriedades que utilizavam métodos de cultivo tradicionais. A produção era destinada ao mercado interno, mas o café, um dos principais produtos da região, já começava a ganhar destaque no cenário internacional, o que impulsionava a economia local e favorecia o crescimento da cidade. Para conhecer uma dessas fazendas que fazem parte da história da região, nossa equipe saiu de Uberlândia pela MGC 452, seguiu pela MG 1110 com destino à Fazenda Jardim, que fica na área rural de Uberlândia. Na entrada da propriedade, conseguimos ver os detalhes da história preservada. O casarão, ao fundo, uma construção imponente da década de 20, passou de geração em geração. E ainda hoje, em pleno século XXI, continua encantando quem passa por aqui. Aqui, fomos recebidos com a hospitalidade mineira. Sérgio e Augusta abriram as portas do casarão. Bem-vindos! E nós mergulhamos na história desse patrimônio que guarda as memórias de 4 gerações. Uma viagem no tempo. Em cada cômodo, lembranças de uma época muito especial. Nas paredes, os detalhes decorativos feitos à mão. A pintura no quarto foi preservada e, mesmo com o passar do tempo, continua chamando a atenção de quem visita o casarão. Sérgio nasceu e cresceu na Fazenda Jardim. Hoje, ele é o responsável pela propriedade e faz questão de preservar cada cantinho desse lugar tão especial. É de muita responsabilidade, igual assim, chegar e tá tudo, as mesmas marcas, né? Lá dentro é a nossa história preservada e muitas histórias de amor, de dor também, porque é uma vida muito sofrida, muito difícil, né? E hoje está tudo moderno, né? Assim, a tecnologia às vezes também faz a gente se perder um pouco, né? Das nossas tradições, como é que fala, da nossa essência, né? Então aqui é onde que eu me conecto. Ele faz uma viagem no tempo e conta que viveu momentos inesquecíveis aqui. Na minha infância eu lembro os tropeiros chegando com a boiada, né? As comitivas, né? E tocando berrante. E aquilo para mim tem até hoje guardado essa lembrança. E era o lugar de pouso aqui, né? Então o pessoal vinha para deixar o gado para posar, né? E com isso eram servidas refeições, o pessoal dava descanso para o gado para seguir no outro dia. Então, e aí a gente ficava na expectativa, né? De contar, porque ele contava o gado na porteira para saber se realmente aquela quantidade que saiu era a que chegava. Fora as histórias de noite, né? Que falava que, olha, o pessoal passava levando os cavalos da gente e tal. A gente ficava morrendo de medo, né? Quando vinha outras pessoas para levar a tropa, que a gente ficava morrendo de medo. Eu olhava no pasto toda hora para ver se o cavalo estava lá. Maria Augusta é casada com Sérgio há 22 anos e faz questão de manter vivas a tradição e a história do casarão da Fazenda Jardim. Deixar uma marca para a geração que está chegando aí, que é possível ter o desenvolvimento, coisa, mas lembrar que tudo começou lá atrás, com muita dificuldade, e eles chegaram até aqui, deixou para a gente os delegados. E saber que você pode chegar onde quiser, mas você tem que batalhar sem passar por cima de ninguém, cuidar das suas coisas, você chega longe. E lembrando do respeito a eles, que imagina, que não foi fácil chegar até aqui e deixar esse legado todinho para a gente e saber respeitar isso, né? Nesse baú, relíquias daquela época que foram guardadas a 7 chaves, como esse cofre que era usado para transportar dinheiro durante as viagens.
Achamos até uma lista com o orçamento de um casamento realizado em 1926. O pesquisador Luciano Caixeta embarcou com a gente nessa aventura, um passeio pela década de 20 que pode aproximar gerações através da história preservada. Muitas vezes a gente vai na propriedade para avaliar plantas, fazer diagnósticos, olhar, levar o aluno para mostrar, né? E de repente você se depara com uma casa como essa, que é centenária, e muitas vezes as pessoas não sabem a história da nossa região e muito menos às vezes a história dela. Então a gente vai ver, quando nós passamos, que a gente começa a mostrar essa estrutura de casa, que tem porão, que aí dentro disso tem as janelas tão grandes. Então é o que? É um resgate. E o mineiro, ele é muito acolhedor. A gente fala muito isso. Então quando a gente vai falar da mineiridade, o que nós estamos falando? É um café, é um pão de queijo, é mostrar essa história. É igual agora, as jabuticabeiras estão produzindo. Tem muitas pessoas que não sabem qual é a fruta da jabuticaba. Às vezes já ouviu falar, mas nunca experimentou. Então quando a gente começa a descobrir esses espaços, essas casas, e pessoas iguais ao Sérgio e à Augusta, que abrem um espaço para nos receber, é muito bom. Hoje, olhando a Fazenda Jardim, com certeza podemos dizer que o passado e o futuro se fundem na trajetória da família Rezende, um legado que perpetuará por muitas e muitas gerações. É uma bênção, porque a gente está aqui nesse plano é de passagem, nada daqui a gente leva. O que leva é essas histórias, essas brincadeiras, igual a gente pega aqui, sela o cavalo e sai e vai mostrando as coisas. E vão entendendo a história, o porquê de cada coisa estar no seu lugar ou não estar, do jeito que elas estão. Então isso é abençoado mesmo. E a história foi muito assim, de muita luta, de muita batalha. E hoje não é diferente, as nossas lutas são outras, mas equivale, igual na época o pessoal foi lá na Índia buscar o zebu, hoje a gente vai aqui em Uberaba do lado e acha difícil. Então tem que ter assim, atento às coisas, a preservação, o meio ambiente e tudo mais, porque é o celeiro do mundo, Então a gente tem que preservar mesmo e é muito bom.